Graça e paz, irmãos. Vamos mais uma vez estudar o livro de Daniel. Nós estamos dando continuidade às exposições que nós estamos fazendo nesse livro, e hoje será o capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Quando nós fazemos exposições sequenciais de todo um livro da Bíblia, por exemplo, como nós já temos feito aqui, do livro de Daniel, reverendo Wellington fazendo do livro de Eclesiastes, uma coisa nós desejamos para a igreja, uma de várias coisas nós desejamos para a igreja, que a igreja também adquira essa característica de estudar livros inteiros. Você, na sua devocional diária, nos seus estudos diários, também precisa adquirir o hábito de ler um livro da Escritura do início ao fim, para que você entenda que o Senhor tem uma narrativa bíblica desde Gênesis a Apocalipse, e cada livro da Escritura compõe essa narrativa, e que nós precisamos não ter um comportamento de leituras picadas. Hoje lemos Daniel, amanhã a gente lê Salmos, ou depois a gente lê Mateus. Você não vai entender absolutamente nada do que Deus está querendo na história. Então, com essas exposições que estamos fazendo sequencialmente, para que você também faça o mesmo na sua casa. Eu espero que você já esteja inclusive lendo o livro de Daniel desde o início, para que realmente você entenda o que está sendo dito aqui, sendo pregado aqui. Então fica um incentivo para você a partir dessas exposições sequenciais. Daniel capítulo 8. Isso diz assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidade de Suzã, na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs,
e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E vi uma voz de homem que entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual à que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração. O engano no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Amém. Irmãos, esse livro, só relembrando aqui algumas informações muito básicas desse livro, ele é escrito para esse povo que está cativo na Babilônia. O povo de Israel, especificamente o reino do sul, que é Jerusalém e Judá, haviam sido deportados para a Babilônia e estavam ali nesse cativeiro que já estava beirando os 70 anos, já estava quase se encerrando inclusive, e logo viria um decreto de Ciro que permitiria que o povo retornasse para Jerusalém. Mas diante de uma situação como essa, de uma situação calamitosa social como essa, aquele povo, normalmente nós, seres humanos, assim como eles, haveriam de ficar em uma quase completa desesperança quanto ao futuro. Por quê? Um povo extremamente arraigado com a sua cultura, com a sua terra, com o seu templo, e eles haviam sido deportados para lá e eles estavam sem a sua religião, sem a sua terra, sem as suas propriedades, sem a sua liderança, e eles estavam se perguntando: será que Deus ainda está do nosso lado? Será que Deus ainda olha para nós? Será que apesar de nós estarmos fazendo as nossas orações, tentando manter uma vida nessa Babilônia, o Senhor ainda está olhando por nós? E Daniel é esse agente de recepção dessa mensagem de Deus, que tem a responsabilidade de escrever para esse povo, dizendo: mantenham a esperança no Senhor. Nós já observamos que esse livro se divide em 2 partes, até do 1 ao capítulo 6. Esse texto, esse livro trata de questões puramente onde a intervenção de Deus ocorre em nível de palácio. Nós já falamos sobre isso. E do restante do livro para frente, a partir do capítulo 7, esse livro trata de questões que dizem respeito ao fim de todas as coisas. Mas uma característica que esse livro carrega do início ao fim é de explicar a história. Ninguém melhor para explicar a história do que aquele que está regendo a história, que é o próprio Senhor.
Então, para que o seu povo continue vivendo em Babilônia, sem perder as esperanças de que haverá uma intervenção divina, o Senhor está dizendo que Ele está controlando todas as coisas e Ele está explicando o que está acontecendo na história. E de que maneira que o Senhor explica a história? Ele está dizendo que haverão sucessões de reinados na história, mas que essas sucessões de reinado, apesar de toda a turbulência que isso vai trazer para o povo de Deus, essa sucessão de reinados está dentro do controle dele. Está nas mãos do Senhor o controle da história. E aqui nós falamos muito sobre isso. A geopolítica mundial não está ao bel prazer dos políticos que aparentemente estão governando. O Senhor está governando todas as coisas, e independente de quem esteja na presidência de países estratégicos, específicos, poderosos, o Senhor está governando todas as coisas. E essa é a mensagem para o povo de Deus. Esperem, não desanimem, não confiem na geopolítica humana, mas porque ela traz opressão sobre nós, sobre o povo de Deus. Mas olhem para o seu Redentor, que haverá de trazer de fato essa salvação para vocês. Mantenham a esperança em Deus. Esse texto, irmãos, mostra que uma visão foi dada para Daniel, e o seu nome significa... É interessante o contraste que o autor traz nesse livro, porque ele faz questão de nomear os seus personagens. E quando nós olhamos que é Daniel quem recebe essa visão, e o significado do seu nome, que é Deus é meu juiz, ou seja, aquele que me julga, aquele que me governa, aquele que traz sobre mim toda a sua lei, ele está em contraste com todos os outros personagens de Babilônia. Por exemplo, o outro nome citado nesse primeiro versículo, que é o rei Belsazar, do qual o seu nome significa Bel, que é uma divindade babilônica. Bel, proteja o rei. Algo irônico, inclusive, porque no capítulo 5 nós percebemos que esse rei já foi morto. Então, as divindades babilônicas, elas não têm nenhum tipo de poder de proteção para aqueles que se curvam perante ela. E aí é esse o foco desses primeiros versículos. Essa visão, queridos, ela acontece 2 anos depois da visão do capítulo 7. Isso é importante nós entendermos, porque para a gente não ter aquela noção de que a vida de Daniel vivia de visão em visão. O tempo todo Daniel tendo visões, né? Todos os dias da sua vida Daniel tendo visões. Não, a vida de Daniel tinha essa parte na qual o Senhor se revelava a ele, mas a vida de Daniel continuava na sua normalidade, porque ele era um dos grandes de Babilônia e tinha suas responsabilidades na corte. Então, nós entendemos exatamente isso, que o Senhor tem mensagens específicas, Ele não sai dando sai dando revelações à torta e à direita como a gente gostaria. Ele se revela quando Ele quer e exatamente trazendo a mensagem que Ele quer. E Daniel, queridos, reconheceu que ele estava na cidadela de Suzã, como nós percebemos nesses primeiros versículos. Ele recebeu essa visão e ele percebeu que estava na cidadela de Suzã, na província de Elão, junto ao rio Ulai. Isso é um detalhe geográfico que vale a pena a gente entender. Por que Daniel dá esse detalhe geográfico? Essa cidadela de Suzã era uma cidade fortificada. Ela tinha muitas muralhas em volta dela, e ela é utilizada pelos reis, especialmente os reis persas, como residência de inverno. E a mesma cidade citada no livro de Esther, Esther capítulo 1, versículo 2. E o detalhe é que a história de Esther, ela ocorre muitas décadas depois de Daniel. E Esther, se os irmãos se lembrarem, está antes de Salmos. Isso quer dizer que a cronologia bíblica, a cronologia da história bíblica não está descrita na ordem dos livros que aqui estão dispostos. Então a rainha Esther, a história de Esther acontece décadas depois, mas na mesma cidade, onde ali estava o rei Assuero, que seria o seu marido. E o que isso é interessante para nós, queridos? Por que eu estou falando sobre a vida de Esther e citando esse exemplo que aconteceu na cidade de Suzã? Acontece que na época de Esther, o povo judaico já havia retornado para a terra prometida.
Parte do povo judaico já havia retornado para lá, e eles estavam inclusive reconstruindo o templo. Zorobabel, Neemias, Esdras, eles já haviam retornado. E por que a Bíblia ainda quer contar uma história de um povo que fica lá no cativeiro? Isso mostra que o Senhor tem compromisso com o seu povo, onde quer que ele esteja, independente da época em que ele vive. Estando liberto novamente em Jerusalém, ou ainda estando em Babilônia, o Senhor tem um compromisso com os seus servos a partir da aliança que Ele mesmo estabelece. A história de Daniel já havia passado, mas a história de Esther ainda estava acontecendo, e o Senhor estava intervindo lá, independente de geografia e independente da época. O Senhor sempre vai intervir na história do seu povo. Mas então nós vamos fazer algumas divisões nesse texto, para que a gente entenda melhor. E em alguns momentos eu preciso explicar versículo por versículo, porque são muitos elementos que nós precisamos entender para chegarmos a uma conclusão final. A primeira parte desse capítulo vai do verso 1 ao verso 12 e mostra a descrição de dois animais, o carneiro e o bode. Daniel, ele é aparentemente transportado para essa cidadela de Suzã. Ele não está lá em Suzã, mas a partir da sua visão, ele percebe que está naquele local. O mesmo exemplo que acontece com o apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, e então é transportado para uma outra realidade, e ali é revelado coisas extraordinárias para o apóstolo João. E é exatamente assim que acontece com Daniel. E então nós passamos para a descrição dos animais. O primeiro animal que é descrito nesse capítulo é o carneiro. E nós estamos lidando aqui com uma linguagem apocalíptica, cheia de figuras de linguagem, para exemplificar realidades espirituais maiores. Então, quando o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, eles utilizam figuras, às vezes figuras que nós não conseguimos nem imaginar, é para descrever uma realidade terrena, mas revelando verdades sobrenaturais, espirituais. E a figura do carneiro é a primeira. Essa figura do carneiro, ela representa, irmãos, a figura do urso do capítulo 7. Nós já fizemos essa exposição domingo passado. E por sua vez, o urso representa o peito e os braços de prata da estátua do capítulo 2. Então, para você entender esse capítulo 8, você precisa ter o capítulo 2 em mente, o capítulo 7 e esse capítulo 8. Porque é a mesma profecia com outros elementos, mas falando dos mesmos reinos. Então, esse carneiro, ele é a representação, a mesma figura do urso do capítulo 7. E que representa, por sua vez, os medo-persas, Dario e Ciro, que inclusive eram os que estavam reinando, os que vão reinar depois de Belsazar. O chifre mais alto, queridos, descrito nesse carneiro, o texto vai dizer que ele viu um carneiro e que haviam dois chifres, um chifre mais alto do que o outro. Esse chifre mais alto é o rei Ciro, que é o rei persa, e que da mesma maneira que o urso se levantou a mais de um lado do seu corpo, um dos chifres do carneiro é mais alto do que o outro, para mostrar que desses dois, dos reis medo-persas, o que se sobressai é o rei persa, o rei Ciro. Ele tem maior proeminência de governo, ele conquista mais territórios, e ele ascendeu ao trono depois de Dario, porque o texto vai dizer que o mais alto subiu por último. Então nós temos um avanço desse império medo-persa, porque o texto vai dizer que ele dá marradas para o ocidente, ou seja, ele dá investidas para o ocidente, para o norte e para o sul. Isso quer dizer, queridos, que o avanço desse império medo-persa aconteceu a partir do Oriente, e ele foi para o Ocidente. O seu campo de conquista foi o Ocidente, do Oriente para o Ocidente. E não havia quem resistisse a esse império, conforme o versículo 4.
E os outros animais, os reinos do capítulo 7, eles não conseguiam resistir a essas investidas. Até que surge um império maior e mais poderoso, nunca visto antes na história, que é o bode. Esse bode, irmãos, ele representa a figura do leopardo com 4 asas e 4 cabeças do capítulo 7, que por sua vez representa o ventre e os quadris de bronze da estátua do capítulo 2. Capítulo 2, 7 e 8, falando dos mesmos reinos, onde Deus quer enfatizar para o seu povo: eu estou no controle. Por que Deus ele age dessa maneira, irmãos? Por que Ele quer dar as mesmas informações? Por que Deus quer reafirmar as mesmas coisas para o seu povo? Nós já dissemos isso algumas vezes. Porque o Senhor quer que isso entre na nossa cabeça. O Senhor queria que aquele povo cativo em Babilônia entendesse isso e que isso não saísse do seu coração. Que o cenário mundial, o cenário da política mundial, a política brasileira, a política daquela época não estava no controle dos seres humanos. É o Senhor que controla todas as coisas. E nós já estamos preparando os irmãos, inclusive, para as eleições de outubro. Muitas vezes a gente fica apreensivo: quem vai ganhar? Se fulano ganhar, nós estamos perdidos. Fulano tem que ganhar porque ele vai trazer mais prosperidade para os cristãos, para os outros grupos sociais. E a gente fica nessa tensão toda, querendo que as pessoas votem no nosso candidato, porque se não votarem a gente vai sair no prejuízo. E aí Daniel chega e diz: irmãos, calma. Quem está no controle de todas as coisas não é o presidente que vai ganhar em outubro, é o Senhor. E aí nós chegamos na figura do bode, que é essa figura que representa o leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Esse bode, irmãos, como o anjo vai explicar aqui, a partir do versículo 15, versículo 20, aliás, o próprio anjo vai interpretar essa visão. Ele vai dizer que esse bode representa a Grécia, representa o império da Grécia, que vem do Ocidente, conquistando o Oriente. Perceba que os 2 animais, eles estão em rota de colisão. Um está vindo do Oriente, rumo ao Ocidente, e o outro está vindo do Ocidente, rumo ao Oriente. Os 2 estão em rota de colisão, e eles vão medir forças daqui a pouco. E esse bode, assim como o leopardo com 4 asas e 4 cabeças, ele tem uma velocidade de ataque extrema. Os irmãos estão lembrados, inclusive, que o leopardo, quando nós estávamos explicando isso na exposição anterior, esse leopardo que, por natureza, ele já é rápido, com asas, ele fica mais rápido ainda. E os irmãos notaram que esse bode, ele vem e não toca o chão, ele não vem correndo, ele vem voando. Por que a Escritura descreve o império da Grécia desse jeito? Os gregos dessa maneira? É porque as suas conquistas foram muito rápidas. As suas conquistas, elas foram espetaculares. Eles eram muito rápidos nas suas investidas contra os seus inimigos, e eles conquistaram o mundo conhecido muito rápido, chegando ali até a fronteira com a Índia. E o seu comandante, esse chifre notável que os irmãos perceberam nesse texto, o qual o bode tem na sua testa, um chifre notável, esse é Alexandre o Grande, que aos 32 anos de idade conquistou tudo que ele tinha que conquistar em vida. Então perceba, queridos, que o Senhor, Ele está explicando a história política do mundo. O Senhor é o maior especialista em geopolítica do mundo, porque é Ele que está controlando tudo. Então não há motivo para o povo de Deus perder as suas esperanças, ou depositar suas esperanças em governos humanos, porque os governos humanos, eles estão caindo sucessivamente. E o livro de Daniel está mostrando que quem governa todas as coisas é o príncipe dos príncipes, que é o Senhor Yahvé, o Deus que nós servimos. E então nós temos a descrição do carneiro, do bode, e aí chegamos ao momento da batalha.
A batalha é entre a Grécia e os Medo-Persas. Versículo 6 em diante. O ataque é realizado pela Grécia. O bode, o leopardo, o peito de vento, o peito e os braços, contra o peito e os braços de prata, que são os Medo-Persas. O bode fere o carneiro, quebra os 2 chifres e nada mais pode ser feito pelo Império Medo-Persa. Os 2 chifres quebrados, irmãos, como nós já dissemos, são Dario e Ciro, juntamente com a sua dinastia. Mas um detalhe que nós precisamos nos atentar aqui, para que isso não fique solto na nossa mente. Qual é o detalhe que a gente precisa entender aqui, nesse momento? É o significado de chifre na Bíblia. Nós já dissemos isso, mas vale a pena nós reafirmarmos. O chifre na Bíblia é sinônimo de poder. Então, quem é o grande poderoso da Grécia? É o chifre que está na testa do bode, que é Alexandre. E quem são os poderosos representantes do Império Medo-Persa? Os 2 chifres do carneiro, que são Dario e Ciro. Esses 2 chifres são quebrados pelo Império Grego. A Grécia então toma o controle da maior parte do mundo antigo até o próximo capítulo histórico, que é a chegada do Império Romano. O Império Romano engole o Império Grego com a sua força. E aí nós passamos a partir do versículo 8 para uma divisão que ocorre dentro do reinado da Grécia. O versículo 8 vai dizer que quando a Grécia estava no seu auge, no seu auge do seu poder, das suas conquistas, ela perde o seu comandante. Ou seja, o chifre notável acaba sendo quebrado. Isso quer dizer que Alexandre o Grande morre aos 33 anos de idade. E ainda no versículo 8 vai dizer como é que acontece essa sucessão dos reinos. No lugar de Alexandre, no lugar daquele chifre notável, saem outros 4 chifres. E eu preciso que os irmãos prestem muita atenção, porque são muitas visões, muitos elementos, e a gente não pode perder o fio da meada aqui. Então, Alexandre o Grande morre, que é o chifre notável do bode, e no lugar desse chifre notável sai 4. E nós já falamos isso também na exposição anterior. E quando Alexandre morre, 4 dos seus grandes generais assumem o controle de todo o seu reinado. Cassandro, Ptolomeu, que vai para o Egito, Lisímaco, que herda parte da Grécia junto com Cassandro, e um que nós vamos nos atentar para ele, que é Seleuco, que é o foco da narrativa a partir do versículo 9. Versículo 9, a introdução de um personagem central, o pequeno chifre. Os irmãos estão lembrados que no capítulo 7 houve também a entrada desse mesmo chifre pequeno, desse mesmo personagem. Então há uma repetição desse personagem aqui nesse texto. Esse texto que, diferente dos anteriores, os irmãos prestaram atenção nisso, diferente dos anteriores, o Daniel tem a visão de 4 animais, ele tem a visão de uma estátua por completo, mas aqui o foco não é nos 4 animais e nem na estátua completa, é em 2 reinos específicos. O Senhor está afunilando a história para explicar melhor o que está acontecendo. E ali no versículo 9, há uma reintrodução desse personagem, onde o Senhor está dizendo que esse pequeno chifre vai sair dessa dinastia Seleucida. E ele vai se levantar dessa dinastia de Seleuco, que é o general de Alexandre, e vai para o sul, que é para o Egito. Ele vai tentar conquistar o Egito. Ele vai para o Oriente. E um detalhe, ele vai para a Terra Gloriosa. E já de cara a gente já entendeu para onde ele está indo. Quando o autor bíblico diz que ele foi para a Terra Gloriosa, para onde que ele está indo? Para Jerusalém. E aqui o nosso foco. A gente não quer mais saber, o foco não é mais em Alexandre, não é mais dos seus generais, não é mais em Dario, não é em Ciro, mas é nesse personagem que foi para Jerusalém.
Versículo 10, vamos ler mais uma vez. Diz assim: que esse pequeno chifre, que foi para a terra gloriosa, que é da descendência de Seleuco, ele cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Quem é esse exército dos céus? Algum do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Refere-se ao tratamento que esse general deu ao povo de Deus. Esse exército dos céus, essas estrelas que são os sacerdotes, refere-se ao povo de Deus e à classe sacerdotal, e ao tratamento que esse general deu a esse povo. Massacrou esse povo em Jerusalém. Quando o texto diz que ele pisou esse povo, quer dizer que ele massacrou tanto o povo quanto a economia e também a religião, quando ele chegou em Jerusalém. E aí, versículo 11 diz que ele se engrandeceu contra Deus, porque vai dizer assim: engrandeceu-se até o príncipe do exército. Bom, se nós já entendemos que o exército dos céus, e é dessa maneira que a Escritura às vezes trata o povo de Deus no Antigo Testamento, se ele se engrandeceu contra e ele perseguiu o exército dos céus, quem necessariamente aqui nessa interpretação é o príncipe do exército? Quem é o nosso príncipe, irmãos? O Senhor Jesus, é o Senhor, é Yahvé. Então, nesse sentido, esse general que arrogava para si algum título de divindade, ele se engrandece contra Deus, e ele faz ainda mais: ele tira o sacrifício diário, e o lugar do santuário foi deitado abaixo. Esse sacrifício que esse general tirou do povo de Deus era um sacrifício previsto ou instituído no livro de Levítico. Isso quer dizer que todos os dias, de manhã e à tarde, o povo, os sacerdotes, deveriam oferecer sacrifício ao Senhor. Então, quando ele vem e se engrandece contra o príncipe do exército e tira-lhe o sacrifício diário, quer dizer que esse general aboliu completamente o sacrifício, a religião que havia ali. Ele é contra a religião instituída pelo Senhor. E ele então, ele tira o sacrifício diário e o santuário é destruído. O local de sacrifício é destruído. E esse pequeno chifre, conforme o versículo 12, prospera nessa perseguição, nesse massacre contra o povo de Deus, essa obra maligna, que ele é um instrumento contra o povo de Deus. Mas é por um tempo, porque o texto vai nos dizer mais adiante que o seu reinado terá um fim. Queridos, quem é esse pequeno chifre? Ele é um personagem histórico. Nós já identificamos alguns personagens históricos, mas nesse contexto imediato, quem é esse personagem que vem da dinastia Seleucida? Esse personagem é um general chamado Antíoco IV Epifânio. Antíoco IV Epifânio, que ao invadir Jerusalém, ele promove tudo o que é afrontoso à religião judaica. Para os irmãos terem noção, ele destrói os costumes, nós já dissemos isso, ele abole a lei religiosa, e pasmem, para afrontar mesmo de fato o Senhor, ele adentra ao templo. Antes disso, antes de entrar no templo, ele sacrifica um porco sobre o altar. E os irmãos estão lembrados que o porco é um animal imundo para o judeu. Esse Antíoco IV Epifânio, ele sacrifica um porco em cima do altar, que era usado para o sacrifício puro, santo ao Senhor. Ele sacrifica esse porco, e ele, não se dando por satisfeito, asperge o sangue desse porco na parede do templo.
É isso que ele faz. É por isso que ele é chamado aqui, ou as suas obras são chamadas de transgressão assoladora, no versículo 13. Transgressão assoladora. É esse personagem que entrou na terra prometida, que entrou em Jerusalém e está tentando destruir a religião, está tentando destruir o povo de Deus, está afrontando a glória de Deus. É esse personagem. A desolação que afronta a Deus e o seu povo parece que não tem fim. E nós às vezes não temos a mesma percepção. Tantas coisas acontecendo no mundo, tantas afrontas à nossa fé, dificuldades à nossa religião, tantas leis que estão sendo criadas para dificultar a vida do povo de Deus, e a gente se pergunta o tempo todo: será que isso não vai ter fim? Será que eu vou ter que me submeter a isso o tempo todo? Será que o Senhor não vai intervir? E essa era a mesma dúvida do povo de Deus ali. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Se essa era a dúvida do povo de Deus ali naquele momento, é a nossa também. E nesse aspecto, nós já, mais uma vez, nós somos iguais a Daniel. Estamos recebendo essa mensagem de Deus, temos a responsabilidade de interpretar essa palavra de Deus e aplicar para os nossos dias. E é isso que nós estamos fazendo. E então chegamos na segunda parte desse texto, que vai do verso 13 ao verso 17, que é o clamor do povo e a resposta de Deus. Versículo 13 mostra o povo de Deus clamando, e ele faz uma pergunta muito relevante para o nosso contexto aqui. A pergunta é: Senhor, até quando? Nós estamos percebendo o que está acontecendo, e até quando isso vai durar? Nós não aguentamos mais fazer orações e não termos resposta. Até quando o Senhor irá ver o seu povo perecer e não vai agir? Socorre-nos, ó Deus. E essa é a resposta que gira a chave nesse texto, onde o Senhor vai enviar uma resposta de fato para aqueles que estão querendo essa resposta. O verso 14 diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Irmãos, nós poderíamos aqui gastar tempos e tempos tentando decifrar a que tempo se refere essas 2.300 tardes e manhãs. Mas, como nós já dissemos na exposição anterior, nós não temos condição de determinar completamente todos os elementos de uma profecia apocalíptica. O próprio anjo, Gabriel, quando vai dar a interpretação dessa visão para Daniel, não se detém nesse aspecto. Nós não vamos aqui discutir o que poderia ser essas 2.300 tardes e manhãs. A questão não é acertar as datas precisas, mas entender que esse número se refere a um período de tempo pré-determinado para Deus colocar fim ao domínio desse rei maligno. Quando Deus estabelece que 2.300 tardes e manhãs será o limite, Ele está querendo dizer que a ação desse rei maligno não será para sempre. E é isso que tem que satisfazer a nossa mente hoje. Nós não sabemos determinar exatamente qual a quantidade de dias que isso vai durar, mas nós sabemos que vai terminar. E aí nós entramos na cena onde o anjo mensageiro é enviado a Daniel. Gabriel, que é esse anjo mensageiro, é ele quem leva a interpretação da visão para Daniel. O mesmo que leva a profecia ou a notícia para Maria de que Jesus nasceria. O mesmo que leva a notícia para Zacarias quando ele vai dizer que João Batista está para vir para o mundo. Então, em termos de função, Gabriel é esse anjo mensageiro que leva as respostas da parte de Deus para o seu povo no período em que o cânon ainda está sendo formado. Depois que o cânon já foi formado, irmãos, o Senhor fala conosco a partir dele. Gabriel não foi mais visto depois que a escritura foi fechada. Então, não busque esse tipo de resposta do Senhor. E é a primeira vez no Antigo Testamento todo
que um anjo é identificado pelo seu nome pessoal. Até então, nenhum anjo recebe essa identificação. E no mesmo livro, no capítulo 10, há a identificação de um outro ser celestial, que é o arcanjo Miguel. Miguel, que já tem uma outra função, diferente de Gabriel. Miguel já é um anjo guerreiro, é aquele que é considerado o protetor do povo de Deus. O mesmo que está disputando o corpo de Moisés com Satanás na carta de Judas. É o mesmo personagem. E aí chegamos na terceira parte desse livro, que vai do versículo 18 ao 26. E aí a interpretação da história dada por Deus, que nós já passamos por ela. Vamos só nos atentar para alguns detalhes rápidos. Quando Daniel recebe essa visão, ou a presença desse anjo, ele entra em choque. Mas o anjo o faz recobrar o seu sentido. Isso mostra que quando nós, de fato, entendemos a mensagem do Senhor, quando nós entendemos a mensagem, quando nós temos contato, de fato, com aquilo que está acontecendo a partir do Senhor, algo acontece em nós. E Daniel perdeu o seu sentido aqui, e o anjo teve que restaurar o seu sentido. Semelhantemente ao que aconteceu com Elias na caverna. Elias só queria, no seu quadro, onde ele estava aparentemente num sentido de depressão, não queria mais o seu ministério. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 17 e 19. Ele não queria sair da caverna, ele não queria falar com ninguém, ele não queria mais o seu ministério. E por um período, o Senhor vai lá, cuida dele, leva comida, acorda ele de um jeito muito carinhoso. Mas depois o Senhor diz: Elias, vamos, meu filho, tem muita coisa para fazer. Você teve contato com o sobrenatural, você teve contato com o Senhor, você teve contato com a palavra de Deus, isso te dá uma responsabilidade. E é exatamente o que acontece com Daniel. Daniel está desfalecendo e o anjo, opa! Acontece com a gente. Com toda essa bagagem bíblica que nós temos, essa bagagem teológica, a gente às vezes não quer mais o ministério, a gente não quer mais levantar, a gente não quer vir na igreja, e o Senhor está dizendo, bora! E aí o verso 19 a 25, Gabriel diz como tudo vai terminar. E aí ele vai descrevendo algumas situações em que esse rei é muito bom, esse Antíoco é muito bom. Vai dizer que esse rei, ele é especialista em intrigas. Ou seja, ele não é alguém de confiança. Ele é alguém que vai jogar irmão contra irmão, sacerdote contra sacerdote, rei contra rei, para que ele, ao final dessas disputas, onde não tem mais ninguém sobrando, ele saia vitorioso. E ele tem um poder maior por trás dele, um poder maligno. E é alguém que nutre um ódio muito grande pelo Senhor e pelo seu povo. E a notícia ruim nesse texto é que ele vai prosperar nessa perseguição. Ele realmente prosperou nessa perseguição contra o povo judeu naquela época. E preste atenção aqui, irmãos. Um detalhe interessante que eu até destaquei aqui na minha Bíblia. Ele destruirá, verso 25, acompanhe comigo o verso 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, e seu coração se engrandecerá. Leia comigo só essa parte. Não, vamos tentar de novo. Só essa partezinha. Destruirá a muitos. Olha só o que esse homem vai fazer, irmãos. Destruir quem vive despreocupadamente. Ou seja, vamos viver hoje? Vamos viver hoje. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então, aproveite o seu dia. Faça o que te der na telha. Festeje, case-se, dê-se em casamento. Afinal de contas, a vida é só isso aqui mesmo. E o texto está nos mostrando que ele destruirá muitos que vivem despreocupadamente.
Ele vai achar que tem poder contra o príncipe dos príncipes, como o texto vai nos mostrar. Ele vai achar que tem poder contra o Filho do Homem. E aí, verso 25 diz que chegará o seu fim. Verso 25, final do verso 25, diz que ele será quebrado sem esforço de mãos humanas. E aqui há uma semelhança muito grande com o que acontece no capítulo 7 e no capítulo 2. Porque no capítulo 7 diz que esse chifre, ele vai ser destruído com um sopro do Filho do Homem. E no capítulo 2 diz que uma pedra cortada sem o auxílio de mãos vai destruir os reinos dessa terra. E a mesma linguagem que acontece aqui: será quebrado sem esforço de mãos humanas. O poder de Deus em Jesus irá destruir esse inimigo do povo de Deus. E aqui eu quero identificar esse personagem para os nossos dias, ou para os futuros, né? Antíoco IV Epifânio, irmãos, é a prefiguração do anticristo em sua batalha contra Deus e contra o seu povo. Aquele homem, naquela época, simbolizou uma destruição tão grande do povo de Deus, que ele foi alvo, ele foi o centro de uma profecia que o colocava na mesma condição histórica do anticristo que ainda está por vir. Então a mesma profecia de Daniel, ela vai se cumprindo algumas vezes na história do povo de Deus. Quando Daniel previu isso, Antíoco ainda não tinha vindo. Alexandre, inclusive, iria conquistar o Império Medo-Persa séculos depois. Então a primeira profecia se cumpriria depois de Daniel, alguns séculos, e ela se cumpriu em Antíoco. Essa profecia, ela se cumpriu uma segunda vez na história. O próprio texto, o próprio Jesus vai salientar isso. Inclusive a linguagem é a mesma, quando diz a transgressão assoladora, no Novo Testamento é o abominável da desolação. Essa profecia se cumpriu a segunda vez quando o imperador Tito entrou em Jerusalém e entrou no templo com seu cavalo, profanando assim o lugar santo, afrontando a glória de Deus. O abominável da desolação foi Antíoco e foi Tito. Mas essa profecia ainda vai se cumprir uma terceira e última vez, irmãos. E quem vai ser o personagem central disso? O anticristo. Você percebe que o que esse homem fez em Jerusalém? Você percebe o que ele fez com a religião? Você percebe o que ele fez a partir do versículo 12, que ele deitou terra à verdade? Ele institui uma nova religião, ele institui uma nova moralidade, ele afronta o povo de Deus, ele persegue o povo de Deus, ele vai triunfar sobre nós, e nós vamos começar a nos perguntar: até quando? Até quando o anticristo vai ter poder sobre nós, sobre a igreja? E o livro de Daniel está aqui para nos responder isso. O livro de Daniel, o livro de Apocalipse, o Senhor Jesus já nos preveniu a respeito disso. Então, quando olhamos para esse texto, entendemos que essa história já se cumpriu, mas essa história ainda está para se cumprir mais uma vez, no nosso tempo. Nós não sabemos quando. Pode ser enquanto nós estivermos vivos, pode ser que os nossos filhos tenham que lidar com esse futuro personagem, esse chifre pequeno, pode ser que os seus netos, os meus netos, mas ele vai chegar. Verso 26 diz: preserva a visão. É uma ordem que Gabriel dá para Daniel: preserva a visão. Isso quer dizer, irmãos, que Gabriel está dando a ordem para Daniel selar o livro, selar essa visão. Selar ou preservar era autenticar, era proteger a visão ou a mensagem. Sabe de quê? De adulteração na interpretação. Quando o anjo dá essa responsabilidade para Daniel, ele está dizendo:
sela esse livro porque está longe de se cumprir, mas não é para ninguém adulterar o seu conteúdo. E o verso 27 mostra a profunda marca dessa visão deixada em Daniel. Daniel ficou doente, enfraquecido. Isso mostra que não tem como a gente viver, irmãos, dia após dia, de maneira indiferente, sem preocupação alguma com aquilo que nós já temos. Quem vive de maneira despreocupada em relação às mensagens que escuta todos os domingos, com as leituras bíblicas que faz em casa, com as revelações que ele já tem a partir da palavra de Deus, se ele fica indiferente, alguma coisa está acontecendo de errado. Se você quer saber mais um pouco sobre a história desse homem, desse Antíoco IV Epifânio, você pode ler os 2 livros de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, que são livros históricos, bons livros inclusive. Nós não pregamos eles porque não entendemos que eles não são inspirados, mas são históricos. Você pode inclusive encontrar isso na internet, livros de 1º e 2º Macabeus. Então eu quero concluir esse texto, irmãos. Que conclusões nós tiramos desse texto? A primeira conclusão é que o povo de Deus, cativo em Babilônia, deve manter a esperança onde realmente pode encontrar em Deus. Em Deus está a nossa esperança. Não era em Ciro, não era em Dario, não era em Alexandre, não era em Antíoco, não é no próximo presidente, é no Senhor. Tenha muita prudência quando você for discutir política com alguém, para que você não transmita uma ideia de que você não sabe como a história vai terminar. Quem briga e faz inimizade por conta de política, não entendeu a mensagem bíblica que está dizendo: o Senhor está no controle das coisas, independente de quem está com a faixa presidencial. Segunda conclusão que nós fazemos desse texto: apesar de toda a oposição triunfar, no final é o Senhor que sairá vitorioso, não é o anticristo que vai vencer, irmãos. Amém? E eu quero então aplicar esse texto para a nossa vida de maneira prática. A primeira aplicação prática que eu faço nesse texto é: se prepare para interpretar as Escrituras como Deus quer. Ué, mas tem um modo como Deus quer que a gente interprete a Escritura? É claro! Se você escreve algo, uma carta para alguém, hoje a gente não tem mais isso, né, escrever cartas para alguém, mas se você escreve uma mensagem no seu WhatsApp, simples que seja, você não quer que aquela mensagem seja interpretada conforme você escreveu, conforme a sua intenção? E por que a gente olha para a Escritura e diz: vamos ver o que Deus tem para falar comigo hoje? Irmãos, quem faz isso é porque não entende que o autor, que é Deus, ele tem uma lógica de revelação a qual nós temos que nos atentar. E é interessante porque a gente tem a plena convicção de que um médico, um advogado, uma dona de casa fazendo uma receita, um mecânico ou qualquer outra profissão precisam de parâmetros para chegar a conclusões sobre o que eles fazem. Ler e interpretar a Escritura também requer esses cuidados. Não dá para você simplesmente pegar um texto e não aplicar no seu contexto, interpretar conforme o Senhor quer. Como é que a gente faz isso, irmãos? Invista no seu conhecimento teológico, invista o seu tempo assistindo pregações, invista o seu dinheiro, inclusive, em cursos que te ensine. Procure os pastores para tomar um café com você, para te explicar as coisas que você não entende. A gente não quer tirar de você o seu direito de acesso e livre interpretação da Escritura. Você precisa ter isso na sua casa. Mas para que você de fato chegue a uma compreensão real, como Daniel aqui foi orientado, sela a visão para que isso não seja mal interpretado, a gente também precisa disso. Então procure ferramentas, irmãos, para que você possa interpretar a Escritura conforme o Senhor deseja que ela seja interpretada. Precisamos ser bons em teologia para entendermos
para onde o Senhor está levando a história. E você sim pode ser bom em teologia, mas precisa investir nisso. Segunda conclusão, a aplicação prática que eu faço nesse texto. E mais uma vez, como o texto se repete, capítulo 7, o Senhor está nos mandando uma mesma mensagem, de novo, a mesma conclusão que eu quero fazer, a mesma aplicação. Esse texto, meus irmãos, chama o pecador ao arrependimento, à conversão. Mas não só o pecador à conversão, não só o pecador ao arrependimento, à sua confissão pública do Senhor Jesus, como nós já vimos aqui nessa noite. O Senhor, nessa noite, inclusive, está chamando aquele que já é crente, mas está vivendo essa vida despreocupada. Irmão, se você já tem a convicção da salvação do Senhor Jesus, mas você está vivendo essa vida despreocupada, o Senhor está te chamando para renovar a aliança. Se você não está satisfeito com a sua vida espiritual, quando você olha para você mesmo e diz: você está satisfeito com a sua vida espiritual? Não, eu não estou por conta disso. Irmão, tome uma atitude hoje. Pare de levar essa vida frouxa, espiritual, sem exercício devocional, sem vida comunitária na igreja, sem exercitar os seus dons na igreja, sem ter de fato um compromisso público com o Senhor Jesus. Ao saber de todos esses fatos aqui, de que o anticristo vai vir, de que ele vai destruir aqueles que estão vivendo despreocupadamente, como você tem vivido? Jesus já nos alertou sobre viver preparado, vigilante, para que a gente não durma e seja pego de surpresa com o aparecimento do anticristo e com a sua volta. É por isso que eu quero te dizer nessa noite, você que ainda não tem um compromisso com o Senhor Jesus, para você que ainda está em cima do muro, esse é o local que o diabo mais gosta que você fique, em cima do muro. Porque em cima do muro você tem uma probabilidade muito maior de ser um alvo dele. Então eu quero dizer isso para você nessa noite. O Senhor está te chamando para um compromisso, para um arrependimento, para a conversão. E se você é crente no Senhor Jesus, mas está vivendo essa vida despreocupada, o Senhor também está te chamando para uma renovação dessa aliança, para que você se prepare para esses tempos que virão. Em último lugar, tenha plena certeza de que Cristo é o grande vencedor dessa história. Viva com a sua esperança lá na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém que está por vir, não nessa Babilônia aqui que vai acabar. O Senhor já nos revelou o fim de todas as coisas. Agora, o que você faz com essa informação é entre você e Deus. Gosto muito de uma ilustração que acontece no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo, eu me esqueço o capítulo nesse momento, mas Ezequiel vai nos dar uma história para ilustrar. Ele vai dizer que o atalaia, que é aquele responsável pela segurança da cidade, ele fica em cima das muralhas. Quando o atalaia vê um inimigo chegando na cidade e ele não toca a trombeta e o inimigo entra na cidade e mata as pessoas ali, o sangue daquelas pessoas recai sobre a cabeça do atalaia. Mas se o atalaia está sobre a muralha, ele vê o inimigo se aproximando, ele toca o alarme, mas ninguém toma providência, e acontece que o inimigo entra e mata as pessoas, o sangue delas está sobre a própria cabeça delas, porque elas não ouviram. E eu reforço aqui nesta noite: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A você que não tem compromisso, a você que já tem um compromisso, mas está num compromisso frouxo, e a você que está plenamente em comunhão com o Senhor, essa mensagem é para o povo de Deus e nos prepara para um futuro que vai ter muita dificuldade,
mas que no final de tudo o Senhor Jesus irá sair triunfante juntamente com a sua descendência. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração e que essas verdades, ó Deus, façam sentido para a semana que se inicia e até o final da nossa vida. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.